Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar sobre uma das grandes estreias dessa semana da Netflix, e eu digo que um dos grandes filmes aí do mês, que se chama O Milagre, protagonizado pela nossa amada Florence, que está trabalhando horrores em 2022, gente. É Marvel, não se preocupe, querida, sabe, ela tá em todas e obrigada, eu quero ela em todos os filmes, se possível, porque ela entrega talento o tempo todo, e aqui em O Milagre não é diferente. Mas você sabia que este filme, a obra que deu a sua origem, é inspirada num fato real? Quer saber um pouquinho mais do que eu achei do filme e descobrir aí o que realmente fala ele? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. O filme é O Milagre, dirigido pelo Sebastian Lelio. Ele traz aí como uma das suas roteiristas a escritora do livro que inspirou o filme, né? A Emma também tá como co-roteirista. E eles vão contar essa história baseada nesse livro que a autora escreveu, sim, inspirado em um fato real. Ou melhor específico, em vários fatos, em vários acontecimentos ali entre o século XVI e o século XX. Se você não sabe, este filme vai contar a história da enfermeira vivida pela Florence, que acaba indo para a Irlanda para ser, digamos, a testemunha, para tentar, digamos, validar um milagre ou uma fraude. Uma menina de 11 anos que alegam estar sem comer há 4 meses e mesmo assim está em perfeitas condições. E alguns membros ali da comunidade acabam formando ali um conselho e trazem uma freira e uma enfermeira de fora para tentar descobrir se é real ou não. Então elas têm a missão de, ficar 14 dias ali acompanhando a garota. É então que a gente é realmente levado para conhecer essa história durante 1h e 45 minutos da Anne, essa garota de 11 anos, e o envolvimento dela com a personagem da Florence, a Elizabeth White. Por isso que esse filme é classificado como um drama, mas ele é sim um suspense, um thriller ali investigativo, onde a gente vai acompanhar a personagem da Florence tentando desvendar esse mistério, mas além disso, tentando salvar a vida daquela garota. É sobre crenças, é sobre mentiras bem contadas. O filme nos leva para 1862, durante o período da Grande Fome, que realmente aconteceu, e ali a Irlanda, a gente vê que eles culpam a Inglaterra por conta disso, e vem essa enfermeira, justamente uma enfermeira inglesa, para tentar, digamos, comprovar que aquilo, é mentira. E é realmente assim que a gente é conduzido, e a personagem conduz ali, porque a gente está vendo através da visão da Florence. A gente não tem, quando ela não está na casa ali da garota, com os pais dela, a gente não vê o que acontece. É tudo através da visão da enfermeira, é tudo através dos relatos dela, contando aquela história, e ela vai muito descrente, né? Como assim uma menina de 11 anos há 4 meses sem comer nada tá lá, saudável da maneira como ela aparenta? E por que a partir do momento em que o de fora começa a interferir naquela realidade, tudo vai mudando? Isso vai mudando também ali na Florence, na personagem da Florence, e como que ela vai guiar ali como uma mera espectadora, que é o que ela é levada a fazer ali, tá? Naquela casa, naquele vilarejo, para testemunhar o que está acontecendo, não interferir nele. A partir do momento em que ela coloca, assim, o dedinho na ferida, ela coloca, assim, a colher na história, sabe? Eu fiquei muito interessada de como é construído isso pelo Sebastian, pelo diretor e pelas roteiristas, que conseguem se mostrar e colocar o espectador exatamente no papel da personagem da Florence.
e é a grande beleza do filme. Mas agora com spoilers para você que quer saber alguns detalhes ou não compreendeu uma ou outra coisinha e quer saber sobre o caso real, as histórias reais que deram vida a essa narrativa que a gente acompanha na Netflix, eu vou te contar aqui. Como eu disse, ele é baseado em várias histórias que a autora acabou pesquisando e incorporando nessa sua narrativa ficcional do livro. Então, não é um livro histórico, não é um livro biográfico, ele é sim um romance ficcional, mas ele é baseado em várias histórias, em um fenômeno que eles relatam que aconteceu entre o século XVI e o século XX, que são das meninas que faziam um jejum, né? Várias foram relatadas durante esse período, que passavam dias, meses, anos sem comer nada, né? E muitas vezes era colocado à prova isso, era chamado médicos para observar essas garotas e algumas, é claro, morriam nesse processo. Então, na obra original, no livro, a autora colocou nesse romance fantasioso muito ali da história real da Sarah Jacob, que foi uma garota que viveu ali em 1867 e a família relatou que ela estava sem comer. É uma garota de 9 anos que depois de ficar muito doente, ela acabou melhorando, só que relatos dizem que depois que ela, né, voltou ali, melhorou da doença que ela estava, ela não comeu mais e mesmo assim estava belíssima e plena, perfeita de saúde. Isso a família já disse que ela estava um grande período sem comer, peregrinações, pessoas indo visitar a casa, assim como a gente vê no filme, deixando um dinheiro, uma gorjeta, né, pelo atendimento, por estar perto da garota, eles realmente davam. Até existem relatos que a rainha Vitória tinha pensado em visitar a Sarah também durante esse período, mas acabou não indo. Então, nessa comoção toda, é delegado um grupo ali de médicos para realmente avaliar se aquilo estava acontecendo de verdade, se ela não estava comendo. Durante esse período desses médicos observando, eles relataram que realmente não viram ela comer nada, nem ninguém entregando nada para ela comer. Só que mesmo assim outro grupo foi enviado, né? Enfermeiras foram orientadas a ficar na cama dela, né? O tempo todo ali fazendo aquela guarda e uma semana depois, então, a garota morreu. O que dizem os relatos dessa história? É que naquela primeira avaliação daqueles médicos, eles não foram permitidos, né, ou não viram a necessidade de vasculhar a cama da garota, ou então, né, eles permitiram ali que a irmã dela dormisse todas as noites com a garota, o que faz com que a gente dê a entender que era a irmã que passava comida, né, ou que a própria garota à noite ela ia na cozinha da família e acabava se alimentando. Só que quando esse novo grupo foi enviado e teve ali a orientação de ficar 24 horas ao lado dela, ela realmente não comeu nada e acabou falecendo. Isso traz muito aí da história do filme, muito do que eles colocam dessas enfermeiras, dessas freiras, desses médicos que realmente observavam essas meninas para comprovar o tal milagre e como que isso acabou muitas vezes matando essas meninas por elas não quererem revelar que, né, realmente em algum momento elas comiam ou por a família achar vantajoso toda aquela situação financeiramente ou espiritualmente, como a gente vê no caso do filme, porque a própria personagem da Florence diz, não é uma questão de dinheiro, são poucas moedas, isso não mudaria nada. Existe algo mais, e o algo mais é parte mais de terror, que a gente descobre o porquê que a garota não está comendo. Não é somente uma questão religiosa ou divina, é uma questão quase punitiva. A gente descobre no filme
que o irmão dela mais velho, que, né, a gente vê ali logo nos primeiros 18 minutos que morreu um tempo antes, ele abusava sexualmente da garota de 9 anos por muito tempo. Então ela conta para a enfermeira que o irmão morreu com uma punição, que o irmão está no inferno por aquilo, que não era algo cristão para ser feito, né? Que o irmão agora está no inferno por conta do que aconteceu. E a família, a mãe dela, culpava ela por isso. A gente vê muito essa relação da fé. A vida é passageira, a vida eterna, depois da morte, ela, né, precisa ser preservada. E aquele flagelo dela, aquele jejum dela, era para tirar o irmão, né, o espírito do irmão do inferno e ir para o céu. A mãe, né, daí a gente vai entrar por vários viés aí daquela família, um problema, todo o que eles não fizeram para salvar a garota quando ela passou por aquilo com o irmão que abusava dela. E depois que ele morre, ainda coloca toda a culpa na garota. E ela começa naquele ciclo, né, de realmente jejum. Não um jejum direto, mas a gente descobre também, a Florence, a personagem da Florence, descobre que o maná do céu, que ela diz que come, não é algo espiritual. Era realmente comida. Como um pássaro, a mãe dela, de manhã e de noite, quando, né, dava bom dia, quando dava boa noite, regurgitava, dava comida ali da boca dela para a garota, né, toda vez que elas se encontravam. Por isso que a garota aparentemente ainda estava bem, porque ela bebia água. Ela não comia comidas sólidas, ela não comia nada que fosse nutriente, né? E aquela era a fonte de nutriente dela. A mãe é que alimentava ela toda manhã e toda noite, como uma maneira simbólica de ser o maná do céu. Mas tudo isso encobrindo uma violência muito grande, muito grave, sabe? Matando aquela garota. E eu gosto muito do final do filme, quando ele diz, né? Quando uma das frases ali da Florence no final, que as pessoas acabam deixando de lado o milagre que é uma criança comum. Todas as crianças são um milagre. Por isso que o filme chama um milagre, né? E o que ali a história está contando, como ela mostra, a gente vendo ali, né? A Kitty, que é a personagem ali, né? Da família, que está aprendendo a ler, que a Anne ensinou ela a ler e tal. Ela que narra o começo e o final, né? Mostrando o set de filmagem e com que olhar tu vai ver aquilo. Então, mesmo ele vindo pra gente, mostrando, ó, isso aqui é só um filme, é uma história que a gente vai te contar. A gente entra tanto nela pra depois sair, entende? É só uma mentira bem contada. E é muito bacana como o diretor, a autora, né, e agora as roteiristas contam essa história pra gente de abuso, né, espiritual, de abuso físico, emocional, de uma família totalmente desequilibrada e doente, pra tu ver e vir a Florence, vir a personagem da Florence e resgatar aquela garota. Mesmo ela também tendo muitas dores, ela que perdeu o bebê quando casou, né? Ela teve um filho, a gente vê, e para sair daquele sofrimento, para conseguir não pensar naquilo, ela tomava, pelo que dá para entender, é ópio, tá? Que ela tomava à noite, aquilo fazia ela viajar e, claro, né? Não pensar naquilo que ela estava sofrendo, e enxerga ali na Anne, sabe? E naquela família, uma coisa que ela não conseguiu, que foi salvar a filha dela. E aquela família estava matando a filha deles. Então é bem bacana como ele coloca essas duas histórias que vêm do luto, que vêm da perda daquela mãe que perdeu o filho, né, e que acabou botando a culpa toda na garota, para esse luto da personagem da enfermeira que vem para resgatar essa menina.
Então, são histórias, são versões, são mentiras, são realidades que a gente vai observar, mas a gente adentra muito bem ao longo da história. Eu gostei muito do filme, gostei muito das analogias que ele faz, de trazer toda essa história real, pelo que eu vi, né, os relatos que eu li sobre os casos das meninas que faziam jejum nesse período, é que também é um primeiro registro da anorexia, de garotas que não comiam, tá? Por conta do que hoje a gente sabe, conhece como anorexia. O Milagre, então, é um ótimo filme de estudo ali de ações da nossa psique, da psique humana, né? De como a gente lida com certas situações, de como a gente coloca em certas situações e também de como a mentira ela pode ser benéfica ou não, né? Então, como essa história, essa mentira como uma narrativa, ela pode salvar ou matar pessoas. O filme estreou na Netflix, então se você já assistiu e entrou nessa viagem aí junto comigo, me conte aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o likezinho e se inscrever no canal, que eu sempre trago as estreias por aqui. Beijos e até a próxima.